Senhor Jesus, mais uma vez reunidos em Teu nome, nesse movimento que o planeta vive, de tribulações físicas, de tribulações íntimas, de conflitos e de confrontos, estamos aqui reunidos em Teu nome, com o objetivo de assimilarmos o entendimento dos Espíritos, explicando as Tuas palavras, para que nós saibamos instrumentalizar o nosso estado íntimo em relação às coisas do mundo, mas não só do mundo físico, mas desse mundo interno que também, associado com as questões do dia a dia, muitas vezes nos atribulam. Permita-nos, Senhor, ficarmos instrumentalizados com o estudo, com a leitura, mas apresenta-nos as possibilidades de trabalho para que nós, de nenhuma forma, venhamos a dispensar tais oportunidades. Que a Tua paz esteja nos nossos corações, que assim seja. O nosso tema, capítulo 70 do livro Justiça Divina, chama-se No Grande Adeus. No Grande Adeus. E ele comenta para a gente um trechinho do capítulo 1 da segunda parte do livro O Céu e o Inferno. Qual que é o maior adeus que a gente dá? Qual o maior adeus que a gente dá para as pessoas? O desencarne. Esse é o maior adeus. Por isso o tema já é no grande adeus. Por isso o capítulo se chama O Passamento. O que é passamento? Morte. O passamento. Tá claro? Então, queiramos ou não, gente, queiramos ou não, a gente vai passar por ela. Existe a morte? Responda, vocês tomaram café hoje? Ok. Existe a morte? Não. Existe. Existe. A gente não vai no grande... Não tem o grande adeus? Tem ou não tem? Tem. Então existe a morte. Mas a gente tem que entender também a forma que ela acontece. Então eu vou pegar um exemplo simples. Morre a semente e nasce o trigo. Morre o trigo e nasce o pão. Morre o pão e alimenta o homem. Morre o homem e ressignifica o espírito. A gente vai vivendo ao longo de uma vida de mortes. Só que a gente pensa apenas na morte da pessoa como aquele desaparecimento final. Então, eu gosto de trazer essa referência em relação à questão da morte. Por quê? Porque a gente vive pensando, lembra no próprio livro Céu e Inferno, lá no capítulo 1, quando vai falar para a gente, aliás, nos capítulos, no início ele vai falar para a gente sobre o céu, sobre o inferno, depois ele fala sobre as leis, sobre o Código Penal. Em meio a essas falas, ele vai trazendo para a gente sobre a questão da morte. Mas por que a gente tem tanta dificuldade de lidar com ela? Por que a gente tem tanta dificuldade? Nós temos um histórico sobre a questão da morte. E ensinaram para nós que a morte, a gente morreu e acabou. Quando não acabou, a gente já tem um destino certo. Qual o destino? Céu. Muitos já falaram o quê? Lá atrás, aqui na frente, o pessoal assim da nobreza já falou o céu. Mas lá atrás, o pessoal do fundão já respondeu quase que em coro, o inferno. O pessoal do meio não falou nada, porque é próprio do mineiro, né? Deve ir pro purgatório esse povo. Deve ser o povo do purgatório. Tá claro? Então, foi passado para nós a ideia do inferno. Inclusive no capítulo O Inferno, a igreja foi ensinando para a gente e a gente foi assimilando essa construção. Tá claro? E aí, a gente, hoje, com a doutrina espírita, a gente começa a avaliar como é que estão os valores internos para a gente dizer se a gente está preparado para o inferno, se a gente está preparado para o céu,
se a gente vai fazer um estágio no purgatório, tá claro. Mas olha como que o céu e o inferno traz pra gente, porque é este parágrafozinho aqui que o Emmanuel vai comentar no Justiça Divina. O estado do espírito por ocasião da morte pode ser assim resumido. Como que é o estado de quem chega do lado de lá? Porque no fundo, quando a gente está no velório, gente, mas olha, se a pessoa aprontou todas na terra, a gente ainda chega no velório e fala assim, não, mas ele era bom, né? Porque a gente está doido para salvar, principalmente se a gente gostar. Mas não é a gente que salva e nem a gente que condena. Não é a gente. As nossas orações ajudam tanto num ponto quanto no outro, mas a gente não salva e não condena. Então olha o que ele coloca para nós. Tanto maior é o sofrimento, quanto mais lento for o desprendimento do espírito. Tanto maior é o sofrimento, quanto mais lento for o desprendimento. Então, a gente precisa temer a morte? Não. Mas a gente? Vocês falaram ter muito mais forte do que eu não. A gente não precisa temer, mas a gente teme. Por que que a gente teme? Se ele está colocando aqui para nós, olha bem, tanto maior é o sofrimento, quanto mais lento for o desprendimento do perispírito. Quanto mais lento for, quanto maior for o nosso apego às coisas da terra, quanto maior for o apego, maior é o sofrimento. Quanto menor for o apego, menor é o sofrimento. Apego a coisas materiais, apego a pessoas, apego a situações não resolvidas. Quanto maior for o apego, maior é o sofrimento. Entende por que a gente está na Terra e tem que começar a resolver coisas? Não, eu vou deixar. Tem gente que ainda deixa para outra encarnação. Você vê que a desgraça é tão grande. Tem gente que adia o hoje para a próxima ainda. É muito tempo, não é? Quanto maior for o apego, maior o sofrimento. Tá? Agora, o Livro dos Espíritos, ele traz para a gente uma colocação, e aí eu estou fazendo referência à pergunta 941 do Livro dos Espíritos, quando ele diz para nós assim, que o justo, ele tem a esperança. E o caridoso tem a segurança. Veja bem, o justo tem esperança de que ele vai encontrar do outro lado. Então ele não teme a morte. O caridoso, ele tem segurança de que ele vai encontrar do outro lado. Ele não teme a morte. Olha, por aqui já dá para nós fazermos uma avaliação de como a gente está. Mas não me conta, é só para avaliar. Tá claro? Como que a gente está? A gente está envolvido com a caridade? A gente é justo nas nossas relações? A gente é justo com as pessoas? A gente é justo conosco? O justo tem esperança, o caridoso tem a segurança. Então não precisa da gente temer a morte. E ele diz assim, a presteza desse desprendimento está na razão direta do adiantamento moral do espírito. A velocidade do desprendimento, a rapidez, a presteza está no adiantamento moral do espírito. Para o espírito desmaterializado, de consciência pura, a morte é qual um sono breve. Para aquele que desencarna, mas não tem nada que o prende na terra, está com a consciência tranquila de que o movimento era esse mesmo, a morte é um sono breve, isento de agonia e cujo despertar é suavíssimo. O despertar é suavíssimo. Ou seja, quem determina a intensidade do sofrimento? Quem determina? A gente. Tá claro? Quem determina a intensidade do sofrimento é a gente. Nós estamos trazendo alguns conceitos apenas para introduzirmos o capítulo no grande adeus. Mas a gente vive preocupado que esse dia está chegando. Um dia eu estava saindo lá de manhã cedo, na sexta-feira, antes de
saí de casa, aí eu chamei a Gladys. Quando eu chamei a Gladys, ela pegou e falou assim, dei bom dia e tal, né? Aí acordei e falei assim, bom dia. Aí ela deu bom dia e falou assim, sextou? Eu falei assim, aqui, é uma semana a menos, tá? Ela falou, nossa, é assim que você abre o seu dia? É só pra você entender o tanto que eu tô com o pé no chão. É uma semana a menos. O povo fica numa satisfação, sextou. Sextou. Cada sextada que dá, cada sextada é uma semana a menos de vida. Vocês têm noção disso? Que é melhor que não sexte. É melhor que não sexte tão rápido. É bom a gente inventar umas palavras, né? Se a Aurélia tivesse encarnado. Então você imagina, é melhor não sextar tão rápido. Cada sextada é uma semana a menos. Ela falou assim, nossa, é assim que você abre o seu dia? É assim, é realidade. Então, a gente está se preparando, aí cada um se avalia. Não como o Snoopy. Eu não quero o pessimismo do Snoopy, do amigo do Snoopy. Como é que é o nome do amigo do Snoopy? Charlie Brown. Grande amigo do Snoopy. Gente, vocês assistiram Snoopy? Não acredito. É porque eu sei que eu sou da geração mais jovem, e a geração mais jovem acompanhou Snoopy. O pessoal mais velho eu sei que está com dificuldade. Mas o amendoim, que é o apelido do Charlie Brown, estão os dois lá conversando, observando o horizonte. E aí o Charlie Brown fala o que pro Snoopy? Snoopy, um dia a gente vai morrer. E aí o Snoopy olha para ele e fala assim, mas todos os outros dias a gente vai viver. Ô gente, isso é muito bom. Isso é muito bom. Claro que um dia a gente vai morrer. Entrou para a terra, um dia vai. Se a semente vai virar trigo, que vira pão, que alimenta o homem, que ressignifica esse homem para nova vida espiritual, um dia a gente vai morrer. Mas todos os outros a gente vai viver. Tá claro? E aí? Na sexta a gente vai sextar. Mas, né? Vamos sextar. Pode ser só aquele dia. Sextou? E aí eu posso olhar e falar assim, é hoje, tá? É hoje. Cerraste os olhos dos entes amados. E aí ele coloca pra gente que está na terra, porque aqui nós acabamos de ver nessa pequena introdução, na explicação do item 13 do capítulo 1 da segunda parte, que é o passamento. Então, ele aqui agora vai trazer esse momento nosso em relação àqueles que foram. Olha só que interessante. Porque eu estou avaliando o que a gente está fazendo aqui e como a gente precisa lidar. Agora, como que a gente lida ficando aqui em relação àqueles que foram? Parentes, pais, filhos, irmãos, amigos. Como que a gente fica aqui? Cerraste os olhos dos entes amados, orvalhando-lhes o rosto inerte com as lágrimas que te corriam da ternura despedaçada, e inquiriste sem palavras para onde se dirigiam no grande silêncio. Quando a gente está ali naquele momento sepulcral, o questionamento que nos passa é este: para onde que está indo aquela pessoa? A gente não está pensando na gente daqui a 3 anos, 5 anos, 30 anos. A gente não está pensando para onde está indo. E é algo que passa dentro de nós. Tá claro? Então ele coloca, a gente cerra os olhos deles, preocupado com essa caminhada para onde eles estão indo. Sejam pessoas próximas da gente, aí eu estou colocando de forma consanguínea, como existem pessoas próximas da gente de forma afetiva, como existem pessoas próximas da gente de forma social. E aí ele continua, disseste a Deus, procurando debalde aquecer-lhes as mãos frias, desfalecentes nas tuas. E colaste neles o ouvido atento, no peito rígido, indagando do coração prostrado a razão por que parou de bater. Então, quantas vezes a gente questiona, inclusive a providência divina, por que foi? Quantas vezes a gente questiona? Tá claro? E quando a gente faz esse questionamento, muitas vezes, sabe por que esta pessoa está indo? À exceção quando tem um desgaste natural dos órgãos, que é a causa da morte. Desgaste natural dos órgãos.
Tem pessoas que vão que a gente nem esperava. Tá ótima. De repente, acontece alguma coisa e vai embora. Sabe por que eles vão e a gente fica? Só porque chegou a hora? Só por isso? Aqui, o Divaldo conta pra gente uma história que ele foi visitar um amigo que teve problema cardíaco, estava internado, tinha saído do CTI, esteve entre a vida e a morte. E aí, quando o Divaldo Franco foi visitá-lo, ele chegou e falou: Divaldo, que bom que você veio aqui, Divaldo, eu estive a um pé da morte, Divaldo. Divaldo, eu preciso melhorar, agora que eu estou recuperando, eu preciso melhorar. E aí ele pede o Divaldo, um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo. Se o Divaldo tinha, falou: eu tenho um aqui, o Divaldo trouxe, que ele carrega um tiracolo. E aí ele falou assim: pode abrir o acaso para a gente inaugurar então essa nova fase. Divaldo, muito obrigado, eu preciso melhorar, eu vou fazer isso. E aí ele pega e abre o livro e entrega para o Divaldo. Ele abre, não lê e entrega para o Divaldo com o dedo marcando a página. O Divaldo pega lá o dedinho marcado e olha para ele e fala assim: posso ler? Ele fala: pode, Divaldo, pode ler, porque eu preciso renovar e vai ser um movimento de transformação, porque eu não morri. Eu podia ter morrido, Divaldo, mas eu não morri, eu preciso mudar. O Divaldo falou: então eu posso ler? Pode ler. O Divaldo começou: se fosse um homem de bem, teria morrido. Gente, esse é o título. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Imaginem vocês, eu estou fazendo referência ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi o item que ele abriu. Se fosse um homem de bem, teria morrido. E aí eu volto a perguntar para vocês, muitas vezes aquela pessoa que foi, é parente, é amiga, é consanguíneo e tal, muitas vezes ele já não tinha mais valores para trabalhar aqui. Eu não estou dizendo que ele saiu da terra numa questão angelical, não é nada disso. Ele já não tinha valores mais para trabalhar aqui naquele momento e chegou a hora dele se desligar. Nós ainda temos outros valores. Muito provavelmente não estamos em condições de retornar por agora. Muito provavelmente. Claro que se alguém aqui desencarnar hoje mesmo, essa semana, me fala semana que vem. Ô Emerson, embora você falou que a gente não estava, minha irmã foi. Tá claro? Só me avisa, só pra gente saber que a gente, não tem o dom da vida o tempo todo. Combinado? Então, muitos vão, outros ficarão. Lá na frente, todos irão. Mas nesse momento, a informação que o Divaldo recebeu é: se fosse um homem de bem, teria ido. Nós ainda temos muitos valores para trabalhar. Não é porque todos nós estamos ligados à perversidade, não é nada disso. Mas a gente tem valores aqui para trabalhar. As oportunidades. E aí eu gosto de trazer essa referência. Viu, tia? Que eu já contei para vocês. Que nós estamos aproveitando as oportunidades. A oportunidade, a palavra oportunidade, ela vem do romano. Eles deram nome aos ventos. E qual era o nome dos ventos daquela época? O vento que levava a navegação para o porto, ele se chamava, qual o nome do vento? Obiportus. Que trazido para o latim, obiportus é vento favorável. Quando eles terminavam a pescaria e já estavam em condições de voltar para a terra firme, eles ficavam satisfeitos com o vento favorável. O vento obiportus, que era o nome que eles davam aos ventos. Mas o obiportus por quê? É o vento que direcionava ao porto. Daí surgiu a palavra porto. Porque o porto é terra firme, aonde eles vão ancorar, aonde eles vão rever a família, vão encontrar os amigos, vão descer com a produção que está no barco. O porto é terra firme. O porto deu origem à palavra porta. Por quê? A porta é a saída do mar alto das experiências de trabalho para o encontro com os seus amigos, familiares, os próximos. A porta.
Significa saída? Significa copiando a origem da palavra êxodo, que vai trazer para nós a ideia de Moisés quando fala dos hebreus êxodo, que é uma saída, aproveitando a oportunidade, aproveitando a porta que Moisés estava apresentando para eles ali, que vai dar origem à palavra oportunidade, que é aproveitar o que a gente está vivendo. Aproveitar as condições que a gente está recebendo, aproveitar os conhecimentos que a gente está ilustrando, aproveitar as leituras que a gente está fazendo, as pessoas que estão se aproximando, oportunidade, aproveita. Por quê? Porque hoje, para nós, o vento está o quê? Favorável. Hoje o vento está favorável. Ah, não, mas depois eu vou pensar nisso, depois eu vou resolver isso, depois. Não deixa não. Não deixa não, porque depois eu não sei se eu teria a mesma condição que eu tenho hoje. Eu não sei. Eu não sei se eu teria o mesmo discernimento que eu tenho hoje. Eu não sei se eu estarei de forma madura lidando bem com todas as relações que eu estou lidando hoje. Eu tenho que aproveitar hoje. Eu não posso esperar me faltar a oportunidade para eu fazer. Tá claro? Então, mesmo a gente desejando que o outro faça ali os seus movimentos, e a gente está com ele na despedida, aquele vaso impassível, nada pode informar quanto à destinação do perfume. Olha a comparação bacana que o Emmanuel faz. Você pode ver o vaso, que está ali com terra, com flores ali, você pode ver. Mas ele, o que ele coloca? Aquele vaso impassível, nada pode informar quanto ao destino do perfume. Ele fez o papel dele, o vaso fez o papel dele, que é alimentar a planta. Mas para onde vai o perfume, para onde vai o aroma, o vaso não pode. Tá claro? O vaso é o corpo. O corpo, naquele momento rígido, ele não pode determinar para onde vai o espírito. Ok? Ergue as antenas. Aí olha a proposta. Olha a proposta que o Emmanuel coloca para nós. Ergue as antenas da prece no santuário da tua alma e perseverarás o verbo inarticulado dos que partiram. Ergue a antena da prece. O que ele está dizendo para nós? Em Mateus, no capítulo 6, no versículo 6, ele coloca para a gente assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu Pai que está em oculto. Ora teu Pai que está em oculto, o que significa? Olha, se Deus está presente dentro de cada criatura, ergue a antena da prece, entra em sintonia, e a voz inarticulada, vai te responder sobre o estado daquele espírito, sobre o estado daquela pessoa. Por mais, agora gente, suponhamos que a pessoa tenha cometido inúmeras atrocidades, tenha realizado inúmeras dificuldades. Por mais que isso tenha acontecido, a pessoa nunca está desamparada. Nunca. Mas mesmo marginal. Porque a providência divina, ela não seleciona. A questão da providência é acolher. Quem se seleciona é a criatura. Quem se seleciona. Exemplo, no livro Nas Fronteiras da Loucura, conta a respeito de um grupo de jovens, 5 jovens. O livro Na Psicografia de Divaldo Franco, sob orientação de Manuel Filomeno de Miranda, ele coloca para nós 5 jovens que estavam, isso aconteceu no carnaval do ano de 82, eles estavam próximo ao canal do Mangue e resolveram mexer com uma garota que estava vindo de um trabalho social com a avó dela, visitar a avó e cuidar das outras vovozinhas que estavam internadas nessa instituição, nesse abrigo de idosos. Ela estava vindo ali satisfeita por ter visitado a avó, ter cortado a unha de outras, ter penteado o cabelo de outras. Ela ali satisfeita. Os jovens que estavam no carro, quando a viram eles vindo de balada,
Quando a viram, eles queriam mexer com ela. Os 4, tinham 5 jovens, 4 falaram, vão parar o carro e vão mexer com ela, ela está sozinha. Na hora que um deles chegou e falou, gente, a gente já aproveitou a noite inteira, vamos embora para casa, vamos embora, não tem necessidade da gente parar. Não, mas a gente pode, cadê de ser babaca, começaram a xingar. O mentor espiritual daquela jovem, que estava acompanhando a sua pupila desde o trabalho, ele viu o que aqueles outros pretendiam, ele vai até uma rádio patrulha próxima, e aí ele intui o motorista, que era um cabo, e o cabo fala com o sargento. Ele intui o cabo a passar em outro quarteirão, e aí o cabo chega e fala, seu sargento, aqui está tudo tranquilo, que é o nosso itinerário, vamos passar em outras regiões? Porque por aqui não tem nenhum tipo de ocorrência e tal. O sargento também intuído, coloca, vamos passar por... Aí daí a pouco eles fazem a volta exatamente no quarteirão, onde os jovens já estavam em pé, circulando a garota. Na hora que esse camburão viu, ele abriu a sirene. Os 5 jovens entraram correndo no carro, viram que a jovem estava tudo bem, esse carro da polícia correu atrás deles. Foi atrás deles e numa curva, o carro bateu numa pilastra, caiu no canal do Mangue e os 5 jovens desencarnaram. Os 5 desencarnaram. Esse acidente saiu no jornal, no Rio de Janeiro, no ano 82. O que aconteceu com os 5 jovens? Eles foram recolhidos no plano espiritual e após terem sido recolhidos, foram tratados, foram acolhidos num hospital de atendimento emergencial, porque a espiritualidade prepara quando é o ambiente de carnaval, principalmente no Rio de Janeiro. Este jovem que falou para os amigos que não era para parar, era para ir embora, a hora que ele desperta, ele vê a avó dele do lado dele. Ele vê a avó e fala, vovó, você aqui? É, meu filho. Vovó, eu estou internado, você está internado. Vovó, mas aqui, você não morreu? Não, meu filho, olha eu aqui. Vovó, mas você morreu ou não morreu? Não, eu estou aqui com você. Aí ele dá um insight. Vovó, eu morri. Eu falei, meu filho, você está aqui conversando comigo. Aí ele faz a pergunta, onde estão os meus amigos? Nós sofremos um acidente, onde estão os meus amigos? Aí ela responde, os seus amigos foram acolhidos tanto quanto você, mas eles não quiseram ficar na assistência e eles foram atraídos pela sintonia na qual o padrão vibratório que eles criam os acolhe. E aí eles foram para regiões de sofrimento. Entenderam? A espiritualidade, ela acolhe a todos. Aí eu volto na questão do grande adeus. Ainda que aquela pessoa tenha retornado ao plano espiritual em dificuldades, a espiritualidade acolhe. Agora, ela vai querer o acolhimento ou ela vai optar pela sintonia que ela criou no plano físico? Aí a escolha é livre. Aí a escolha é livre. Ficou claro? Ergue as antenas da prece no santuário da tua alma e perceberás o verbo inarticulado, que é o que a gente está colocando aqui, o verbo inarticulado, a te responder. Saberás então que comungam a dor, entendendo-te as mãos ansiosas. Arrojados à vida nova, querem te dizer que então ressurgiram. Quando chega o discernimento para eles, depois de ter retornado, e não tem, gente, aquela situação assim de desencarnar, é muito comum isso no movimento espírita, desencarnar, e aí a gente já querer, será que se eu for lá no centro, uma semana depois, será que se eu for lá, eu já vou ter uma resposta? Como é que está meu irmão? Como é que está meu tio? Como é que está minha prima? Será que eu vou ter? Não, gente. A gente não vai ter. Mas será que ele poderá mandar? E se eu for nessas, como é que são? Cartas consoladoras. Será que ele já pode mandar uma carta consoladora para mim? Gente, a pessoa, ela vai vivenciar conosco a dificuldade nossa de entender que ele está bem. E ele coloca sobre a ansiedade. Por quê? Estendendo-te as mãos ansiosas e arrojados à vida nova, querem te dizer que estão vivos. Querem te dizer que está tudo bem.
Aí ele coloca, extasiados perante o sol que a imortalidade lhes apresenta, suspiram por transfundir a saudade e o amor no cálice da esperança para que não desfaleças. Eles ficam também ansiosos em tentar comunicar conosco. Eu não preciso de buscar carta consoladora. Eu não preciso de buscar, será que na casa espírita tal vai ter a comunicação daquele? Eu não preciso. Basta eu entrar em sintonia. Eu vou entender em que estado o outro está. Quando passar um tempo da desencarnação, pode ser que a gente seja levado, inclusive, a reencontrar em sonho. Passado um tempo da desencarnação. Porque senão fica parecendo que todo mundo desencarnou, tem que começar a comunicar. Eles já ficam ansiosos para que a gente entenda que está tudo bem. Eles já ficam ansiosos. E a gente ainda vai alimentar mais ansiedade. Aí Jesus propõe o quê? Tu, quando orares, entra no teu aposento. E fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto. Ora, façamos esse movimento de investimento naquilo que a espiritualidade está trazendo para nós. Confia. A gente está estudando o tempo todo com esse objetivo. Está estudando mesmo o tempo todo com esse objetivo. Lembram quando a gente fala da palavra orar? Lembram? Orar é igual ou diferente a rezar? Nós temos o perfil de muito mais o quê? Orar ou rezar? Rezar. A gente mais reza do que ora. A gente mais reza do que ora, infelizmente. Por quê? Porque orar é diferente do rezar. Os dois vêm do latim. Rezar o que é? Repetir, decorar, recitar. Por quê? Porque a origem da palavra rezar é recito. E a igreja ensinou para nós. Todos nós não passamos pela igreja ou não? Quem já foi batizado aqui, levanta a mão. Ah, que beleza! Todo mundo passou pela igreja? De alguma forma, quem não passou no batismo, passou porque foi no casamento. Passou porque foi numa missa do 7º dia. Passou porque foi numa colação. Todos nós. Foi na primeira comunhão. E tem aqueles que vão sozinho na igreja. Eu. Então, às vezes vai sozinho. Em viagem eu entro na igreja para fazer a oração, ou tentar buscar a oração. Tá claro? Então você imagina um exemplo. Um dia um casal de amigos estava lá em casa, né? E eles falaram da filha deles lá, que a filha deles estava fazendo um estágio, ia lá na Serra da Piedade, e aí ela ia gostar, aí falaram que ela estava lá, ia passar o final de semana lá e tal. Eu peguei e falei assim, nossa, ela vai adorar a Serra da Piedade, lá tá tão bacana, mas tá tão bonito, lá tá reformado. Aí a Gladys olhou para mim e falou assim, como é que você sabe? Eu falei assim, que eu fui lá. Eu falei, mas quando é que você foi lá? Eu falei assim, meu bem, deixa eu te falar, tem dia que você acha que eu tô lá no consultório trabalhando. Teve um exemplo. Eu estava com a cabeça tão cheia que eu precisava de conversar com Deus, eu precisava de um local que era só eu e Deus. Desmarquei a tarde ali, eu falei, hoje não dá para eu atender ninguém. Desmarquei, era 2 e pouco da tarde. Peguei o carro e fui embora para a Serra da Piedade. Cheguei lá, entrei na igreja, conversei com a irmã sentou do meu lado, espontaneamente. Sentou ali, começou a conversar, começamos a conversar, eu e a irmã de caridade ali, ficamos um tempo, depois ela saiu, aí eu orei, aí depois eu saí, sentei ali no parapeito, fiquei lá esperando o sol. Depois que o sol veio, foi embora, começou a anoitecer, eu comecei a descer e vim embora. Cheguei em casa no mesmo horário que eu chego quando eu estou no consultório. Ah, que beleza! E ela nem sabe por onde eu andei. Tá claro? Porque tem momentos que a gente precisa fazer o nosso investimento de oração. Ensinando o povo a enganar, por favor. Eu não estou ensinando. Não. Eu não estou ensinando nada. Eu estou apenas dando um exemplo do estudo. Combinado assim? Então imaginem vocês. Qual é o momento de orar?
Por que a palavra orar? Orar também vem do latim. Se rezar vem do latim é recito, orar vem do latim e é oro. Oro. Tanto que Jesus usa o que no Novo Testamento? Orar. Alguém viu no Novo Testamento alguma tradução lá escrito e vós rezeis assim? Jesus não manda rezar hora nenhuma. E quando fala assim, e rezando não useis de vãs repetições. E rezando, Jesus não fala. E orando, entra em teu aposento, ora a teu Pai, e vós orareis assim. Por quê? Fala o que está no seu coração. Porque oro do latim é aquilo que vem de dentro. Tanto que em Lucas, no capítulo 6, no versículo 45, o que ele fala para nós? Não? O que Lucas fala para nós? Capítulo 6, versículo 45, sobre a oração. A boca fala o que o coração está cheio. A boca fala o que o coração está cheio. Por que a maioria das vezes a gente reza? Porque o nosso coração está cheio de repetições. Raríssimas vezes a gente está dando conta de orar. E o ansioso que está do outro lado, ele gostaria que a gente orasse. Por quê? Para a gente perceber a presença da espiritualidade. Está ali, nos confortando. Continuando. Libertos do cárcere em que ainda te encontras, rogam-te paz e conformação para que possam, enfim, demandar a renascente manhã que lhes acena dos cimos. Olha, libertos do cárcere. Qual é o cárcere que eles estavam? O corpo. Libertos do cárcere, chegou a hora. Eles também começam a orar por nós, para que a gente aproveite as oportunidades, apresente movimentos de mudança. Não se descuide de lutar. E aí ele coloca: libertos do cárcere em que te encontras, rogam-te conformação e paz. Conformação não no sentido de acomodação. Conformação no sentido de resignação. É diferente. Conformar e resignar é diferente de se acomodar e não fazer mais nada. Por indignação. Não é nada disso. Tá claro? Não lhes craves nos ombros a cruz da aflição, nem lhes turves a mente no nevoeiro do pranto que te verte de angústia. Olha, a gente ficar chorando, olha o que ele fala. Não lhes turves a mente no nevoeiro do pranto que te verte de angústia. Não colocar no ombro deles a aflição da ausência. Não fazermos isso com eles. Eu estava pensando uma coisa aqui. Tem uma turminha do outro lado que a gente admira muito, a gente fica com vergonha de pedir mensagem, e fala, isso é uma vergonha para a profissão, cara. Só porque a bagagem que ele te deu, o esforço que ele fez para chegar aqui, você vai pedir agora, não está brincando. Não levo ninguém em casa, um desaforo para casa, porque eu tenho medo da pessoa olhar a minha casa desarrumada, fica brincando. Mora eu e ele, né? Fica brincando. Você vai fazendo isso, você fica pensando, para que você vai encher a paciência dele e ficar no círculo vicioso de questão? Por isso entra a questão da oração dele, para que a gente continue fluindo. A gente continue fluindo. Gente, isso não impede que a gente tenha uma tristeza, que a gente tenha reflexões, que a gente tenha um movimento de reflexão. Isso não impede a gente da falta daquela pessoa. Tá claro? Então você imagina, isso não impede. Mas, vida que segue. Por quê? Porque ele do lado de lá, percebendo a nossa ansiedade, percebendo a nossa angústia, percebendo a nossa dor, o que acontece com ele? Começa a ficar ansioso também. Aí, se ele não tiver uma condição muito equilibrada, muito nobre, ele muitas vezes começa a se perturbar. Ele fala, a cruz da aflição, a gente começa a transferir para ele a cruz da nossa aflição. A gente não fazer isso. A sugestão é não fazermos. Tá claro? Agora, é importante que a gente chore. É claro. Chorar é ótimo. Alivia. Revitaliza. Refaz. Chorar é ótimo.
Mas viver chorando pode ser um problema para o espírito que está lá. Aqui pode causar esse movimento de anedonia, ou seja, essa falta de prazer de lidar com as coisas que a vida apresenta porque a gente está sentindo falta de quem foi. Não, olha, sem abraçar a anedonia. Sem abraçar a anedonia. Tá claro? A vida segue para nós aqui. Um exemplo, lá no capítulo 20 de João, nós vamos ter aquele momento que a Maria, eu vou colocar aqui do capítulo, no versículo 15, porém, dos versículos 11 ao versículo 18, nós vamos ter aquele momento que a Maria vai até o sepulcro. E aí ela conversa com 2 anjos, depois de Jesus ter sido recolhido da cruz, ter ido para o sepulcro. Lembram disso? Lembram? Na história? Eu estou perguntando pela história, gente. Não é lembrança do passado, não. Tranquilo? Não a Santíssima, né? Porque ele fala Maria, a gente pensa na mãe, a outra Maria. É a outra Maria. Tanto que uma tradução fala Maria Madalena. Não é a Maria de Nazaré. Tá claro? Vocês imaginem que a Maria, quando ela vai até o sepulcro, ela vê 2 anjos sentados. Ela vê 2 anjos sentados no sepulcro, na descrição de João, com um lenço branco ali. E aí ela pergunta: aonde estava o mestre? E aí olha só, eles 2 perguntam o quê? E aí eles perguntam, na história, que buscais? No versículo 15, Jesus entra. Não ali no sepulcro. Jesus atrás dela, olha e fala: mulher, que buscais? Ele repete a mesma colocação que os anjos fizeram lá dentro. Ela olha achando que ela estava conversando com o jardineiro. Quando ela olha para ele, ela fala: Raboni. O que é Raboni? Mestre. Mestre. Quando ela fala Raboni, aí ele volta a pergunta: que buscais? Depois ele fala a segunda pergunta: por que choras? Por que choras? Se ele deixou a carne naquele momento, se ele desencarnou naquele momento, mas ali não tinha carne, não tinha. Ali não tinha carne, não tinha um corpo. O que aconteceu com o corpo dele? O que aconteceu com o corpo de Jesus? Quem sabe? O corpo dele foi desmaterializado. Retomou o fluido cósmico universal, conforme coloca para nós o Chico. Por que não ficou o corpo ali? Para evitar os excessos que as pessoas poderiam promover, como fizeram depois com o lenço. Tá claro? Então, quando ele pergunta o que buscais, olha, eu não estou aí. Na hora que ela identifica o Cristo e ela fala, mestre, aí ela chega para se aproximar e para tocar nele. Ela chega para tocar nele. O que ele fala? Não me toques. Por quê? Ainda não retornei. Ainda não retornei ao meu Pai. Mas diga aos meus irmãos que esta noite estarei reunido com eles. O que significa não me toques porque ainda não retornei ao meu Pai? Por que ela não podia encostar nele, gente? Onde é que ele foi? Atrás de Judas. Ele foi fazer o quê? Consolar Judas. Confortar Judas. Confortar Judas. Ele não foi tirar Judas das zonas de sofrimento, não. Ele não foi. Tanto que a gente tem informação de Judas, ele ter passado pelo movimento de sofrimento, e ele só reencarna quase 1500 anos depois, na figura de Joana d'Arc. Quase 1500 anos depois, na França. Tá claro? Ele não foi resgatar Judas. Mas por que Jesus não podia resgatar Judas? Era Jesus. Por que ele não podia? Esse processo tinha que ser de Judas. Porque tem uma questão que é da lei. E Judas, ele tentou se aliviar da culpa pelo suicídio. Não tinha como Jesus tirar Judas dali. Não tinha como, gente. Mas Jesus pode ir nas trevas e tirar alguém de lá envolvido com sofrimento e tal? Pode ou não? Não. Pode. Ô, gente, meu povo do fundo tá no não. Claro que pode.
Tem uma parte que ele coloca: eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei. Capítulo 5 de Mateus. Não, ele não tiraria. Aí é livre-arbítrio. Eu não vim destruir a lei. Mas aí, quando a gente faz referência, eu não vim destruir a lei, qual é a principal lei que Moisés trouxe para nós? Principal. Não escutei. Não escutei, não. Qual é a principal lei que Moisés trouxe? Amar ao próximo como a ti mesmo. É a principal lei de Moisés, gente. Quando ele vai trazendo os 10 mandamentos, ele vai falar amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa é a principal. Amar ao próximo. Quem falou para nós a primeira vez em amor ao próximo, a primeira, foi Moisés. Foi Jesus, não. Jesus exercitou Moisés em Levítico, no capítulo 19, no versículo 18, ele coloca para nós: não atentarás contra a vida do teu próximo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não atentarás, não condena, não agride, não entra em confronto, não deseja mal, não atentarás contra a vida do teu próximo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tá claro? Moisés é que falou isso. Jesus veio cumprir a lei de Moisés. Ele vai até as regiões de sofrimento levar o conforto para Jesus. Ah, mas ele pode ir em regiões de sofrimento e resgatar alguém? Claro que pode. Exemplo. Eu tinha preparado também, a pessoa ia preparar. Pois é, aí eu quero dar o exemplo das pessoas estarem preparadas. Vocês vão pegar... Questão da sintonia. Quando fala para nós em sintonia aqui, nós vamos pegar uma observação de Bezerra, no livro Herdeiros do Novo Mundo. O que ele diz para nós? Mude de sintonia para não ser preciso mudar de mundo. Para a gente sair desse padrão de sofrimento, de agressividade, de corrupção, de pedofilia, de sequestro, de guerra. Muda de sintonia. Então, Jesus pode ir lá na região das trevas e dizer: mas é claro que pode. Então, o exemplo. No livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 1, estava lá a palestra de Albano Metelo. Albano Metelo, ele começa a falar a respeito de quando ele estava no plano espiritual, que ele conseguiu se desvencilhar de tudo e de todos, e ele já estava numa condição tranquila, de segurança, de estabilidade. E de repente ele estava numa região do plano espiritual que ele vê os anjos passarem, levando maca e trazendo paciente, levando maca e trazendo paciente, levando maca. Aí ele para que ele estava lá já numa tranquilidade, né, já se desvencilhou de determinados problemas na terra. Aí ele fala assim: mas o que está acontecendo? Para onde vocês estão indo? Para onde vocês estão indo? O que está acontecendo? Ele chega e fala assim: você não está sabendo não? O Senhor está visitando o umbral. E ele está retirando de lá aqueles que estão em sintonia para sair. O Senhor está visitando. Ele falou assim: Jesus, e ele na palestra dele, no plano espiritual, é muito bacana, porque ele toma um susto quando ele fica sabendo que Jesus foi visitar o umbral e começou a retirar almas de lá de dentro que já estavam em condições de sair. Jesus foi lá. Aí ele começa a fazer uma revisão em toda a postura dele. Ele falou assim: eu já me desvencilhei de tanta gente na terra que estava em sofrimento, porque na minha cabeça eu não poderia fazer nada, então também não vou me envolver, e eu vou saindo, eu vou estudando, eu vou saindo, eu vou estudando, e agora eu vou ter que voltar exatamente para essas pessoas que estão em sofrimento, porque eu tenho algo a oferecer. Que se Jesus sai de onde ele está para oferecer, o Albano Metelo não vai fazer? Está claro isso? Capítulo 1 do livro Obreiros. Ele vai lá. Agora, eu não estou dizendo que então dá para a gente ir para o umbral, que Jesus vai nos receber. Não vai não, gente. Não é bem assim não. Mas que a gente fique atento, que dá para a gente fazer coisas aqui na terra para não precisar de passar por lá. Sim. Oi, filha. Se for, lembrar que tem a sintonia e pedir ajuda. Se for lembrado, olha, só da gente dizer se for, gente, vamos fazer por onde não ir? Porque o se for, a gente já está se preparando para ir. Eu estou preferindo que a gente não vá, tá claro?
Agora, claro que numa circunstância a gente cair lá, não vou nem dizer se for não, porque senão a minha estrada fica aberta, né? Vou falar, se eu cair lá, o que você ia falar, filha? Então, tipo, uma pessoa que foi aqui na Terra o tempo todo marginalizado, cometeu vários crimes, enfim, chegar lá no final da vida dela e ela se resgatar, entrar em uma nova sintonia, tudo que ela fez, ela já chega numa outra sintonia lá? Chega. Tudo que ela fez já foi pra trás? Não, então peraí que você fez duas perguntas. Ela chega numa outra sintonia lá? Chega. Tudo que ela fez ficou para trás? Não. Entendeu? Não, porque senão... E o nosso sentimento de querer ver o outro pagar? Como é que fica? Não, aí também é demais, olha. A gente não, gente, peraí. Porque assim, só da gente saber da lei já tá ótimo. Mas saber que a pessoa vai pagar, tá excelente. Aí... Porque senão fica assim, gente, uma pessoa fez tudo quanto é atrocidade. Aí ela, no final da vida dela, ela entrou em sintonia. Aqui, vamos pegar exemplo concreto? Estava Judas, estava Jesus pregado entre dois ladrões. Qual o nome dos dois ladrões? Dimas, o bom ladrão. E o mau ladrão? Gestas. Dimas e Gestas. Lembram disso? E aí Dimas e Gestas começam a discutir. Gente, os dois já estavam crucificados. Ali não precisava nem de discutir nada. Se está crucificado, já não tem razão. Não tem nada para discutir mais, não. Tanto que nem Jesus discutiu. Já está crucificado. Os dois começaram a discutir. E aí um deles, Gestas, ele chega e fala para Jesus sair da cruz. Se você é o Filho de Deus, sai da cruz. Aí Dimas chama a atenção dele. Como é que você vai falar assim com o Filho de Deus? Como é que você fala desse jeito? Ele é o Filho. Aí ele olha para Jesus e pede. Esta noite, ele pede, o Senhor poderia me levar contigo após o término da crucificação? Olha bem, naquele momento ali, ele mudou o quê? Sintonia. Ele chamou inclusive a atenção de Gestas, ele mudou o padrão vibratório dele. O que Jesus respondeu para ele na mudança de padrão? Ainda hoje você estará comigo sentado no paraíso. Significa que ele estava liberado de tudo que ele cometeu, dos enganos que ele cometeu? De forma nenhuma. Não estava liberado não, gente. Mas ele vai ter a companhia do conforto espiritual promovido pela mudança de sintonia, conforme diz para nós Bezerra no livro Herdeiros do Novo Mundo. Mude de padrão vibratório para não ser preciso mudar de mundo. Porque se a gente não mudar de padrão, quando a gente se encarnar, não volta para a Terra. Eu não estou dizendo que a gente já tem que desencarnar perfeito, não. Não é isso, não. A gente precisa desencarnar com proposta, envolvido para o bem. Que a gente já começou a fazer o bem. A gente já direciona o bem. A gente já tem metas. Isso. A gente tem isso. Agora, deu certo? Estamos em sintonia boa. A gente continua na Terra, porque o planeta é para quem está mudando de sintonia. Não é para o pessoal muito evoluído, não. Porque quem está muito evoluído nem vem, só vem para ajudar a gente, ó. Tá claro? O Barrabás também, mesmo caso, mesmo exemplo dos dois ladrões, no final da vida, o Barrabás. Só que Barrabás teve uma história diferenciada, porque Barrabás ele não abraçou, porque Pedro e João foram atrás de Barrabás. E Barrabás pegou um barco e ele entrou no lago de Genezaré, e ele estava disposto a não voltar mais, ele se culpando, Barrabás, ele entrou se culpando porque o Cristo foi crucificado no lugar dele, e ele sabe que ele tinha que ser sido crucificado. Como que o povo o escolhe? Barrabás, ele foi impressionado com a escolha do povo. Como é que o povo o escolhe? Barrabás, naquele momento, ele entrou em sintonia com a necessidade de mudança, mas em vez de ele fazer um movimento de mudança, ele começou a se culpar, e ele entrou em estado depressivo, que naquela época não havia o nome depressão. Tanto que João e Pedro vão atrás de Barrabás. E ele não consegue trazer Barrabás de volta. E Pedro fala inclusive para Barrabás assim: Barrabás, você esteve conosco, você escutou Jesus, você foi um dos que nos acompanhou. Mesmo tendo acontecido o que aconteceu com Judas, você também nos acompanhou. Vem conosco. Barrabás não deu conta. E ele se isola. E a gente não tem mais notícia. Isso está no livro que se chama O Grande Pescador, de Lloyd Douglas. Então imaginem vocês, nós temos muito para fazer? Temos.
eles também estão fazendo de tudo para nos ajudar, os que lá retornaram. E ele coloca assim: honra-lhes a memória. Honra-lhes a memória. Coloque em prática tudo que você aprendeu, que você conviveu, as lições que ficaram, as lembranças que ainda estão. Coloque em prática. Honra-lhes a memória, abraçando os deveres que te legaram. E ajuda-os para que avancem com a tua bênção, de modo a te prepararem lugar na pátria comum em que todos nós reuniremos um dia. Olha, vamos favorecê-los com o nosso bem-estar, em vez de prejudicá-los com as nossas aflições. Tá claro? Da mesma forma, porque se Gestas ele não reconhece, Gestas vai ter o movimento dele. Muitos de nós somos os Gestas daquela época. Muitos de nós somos os Dimas, que cometemos os delitos, que cometemos os enganos e estamos em movimento de forração do nosso estado íntimo para mudarmos as nossas posturas. Somos Dimas e seremos recebidos pelo nosso orientador e tal, o que não significa, de novo, que a gente está isento de corrigir os enganos cometidos. Mas aqueles que já foram, honrá-los com a nossa memória, com a lembrança saudável. E aí ele diz assim: são agora companheiros que te pedem fidelidade e consolo, para que te confortem à maneira da árvore que solicita a rega da fonte, a fim de preservá-la contra a secura. Olha, é para a gente se confortar. Já foi o momento deles? Da mesma forma que uma árvore seca pede para a fonte para ela ser regada. Tá claro isso? E ele encerra: ante o fel da separação, trabalha com paciência e confia neles. E quando a agonia da suposta distância te constrinja aos refolhos do espírito, te aperte no estado íntimo, deixa que eles próprios te falem pelo pensamento sob a luz da oração. Deixe que eles te falem pelo pensamento sob a luz da oração, ou seja, permita o contato com os espíritos, mas na sua sintonia. Oro, fala do seu estado íntimo. Tá claro? Ficou dúvida? Tranquilo? Estamos prontos para lidar com o grande adeus? Não? Quase uma hora. Bom, era o que a gente tinha para trazer. Então, nós vamos fazer a prece de encerramento e depois eu vou trazer para vocês aqui 2 observações. Bom, ainda que não estejamos prontos para lidar com o grande adeus, estamos conscientes? Sim. Ótimo. Tá bom. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Com esta prece, Senhor, estamos encerrando o nosso estudo desta manhã de domingo. Fique conosco, que assim seja.